Olá, tudo bem? Tempão, né, que eu não gravo um vídeo, né? Já estavam com saudade? Espero que sim. Então vamos lá. Vamos falar aqui de um tema muito importante, recorrente, em vários concursos, várias provas. Um período de nossa história que ficou conhecido, né, como o laboratório, né, da nação, né? Foi um momento de experimentação ali dentro do período, né, ali do Império, ali naquela lacuna deixada entre a abdicação de Dom Pedro I e a coroação de Dom Pedro II, uma lacuna de 9 anos. Nós tivemos uma pequena experimentação, né, do que seria próximo de uma república. Por isso falar desse jeito, o laboratório da nação. Que período é esse que eu estou falando? Eu estou falando do período regencial. O período regencial, ele se inicia logo após a partida ou a abdicação de Dom Pedro Dom Pedro I, em favor do seu filho Pedro de Alcântara, nesse momento com 5 anos de idade e impossibilitado de assumir a coroa, né? De assumir o Império Brasileiro. Então, esse período ele se estendeu de 1831 a 1840. Se torna importante a gente trazer um pequeno recuo, né? Então, o ano de 1831 ele foi um ano muito conturbado, porque o nosso imperador, Dom Pedro I, ele estava muito envolvido com as questões portuguesas. Porque pouco tempo antes, o seu pai, o rei de Portugal, Dom João VI, havia morrido. E Dom Pedro I era o legítimo herdeiro do trono português. Então, as elites brasileiras temiam novamente a união entre Brasil e Portugal, caso Dom Pedro I aceitasse ser coroado rei de Portugal também. E aí o que ele faz? Ele abdica em favor da sua filha, né, que foi coroada como Maria II, sendo que o seu irmão Dom Miguel passa uma rasteira na sobrinha, dá um golpe de Estado. E Dom Pedro I aqui estava com a cabeça fervilhando. O que eu faço? E o pessoal aqui no Brasil já estava ficando, né, pé da vida com ele. Por quê? O nosso imperador está mais preocupado com os problemas portugueses do que os problemas de cá. Ora, pois. O que Dom Pedro I faz? Ele, né, dentro dessa confusão, dentro do o que eu faço, o que eu penso, o que é melhor, ele abdica do trono brasileiro, retorna a Portugal, entra numa guerra com seu irmão, Dom Miguel, vence essa guerra e foi coroado lá rei de Portugal. Só que ele morre logo depois, nem vai durar muito, né? Vítima de tuberculose, jovem. Voltando para o Brasil. E aí ele deixou o Brasil aqui essa maior confusão. Por quê? O filho dele, o Pedrinho, Pedro de Alcântara, ele só tinha 5 anos de idade. Imaginem, como que uma criança de 5 anos de idade seria coroada imperador do Brasil? Naturalmente, o de costume era que alguém ligado à família, né, algum parente ali próximo, se tornasse ali um príncipe regente, como foi o caso de Dom João, quando a sua mãe ela foi tida, né, como louca, né, só que era uma mulher que passava por uma depressão. Hoje nós sabemos o que é isso, uma depressão, mas naquele tempo não. É louca.
muito beata, muito devota, é louca. E aí Dom João, ele durante um período, ele foi príncipe regente. Quando ele chega aqui no Brasil, ele chega com o título de príncipe regente. Depois, com a morte de sua mãe, é que ele foi coroado. Um fato importantíssimo de nossa história. Porque nós tivemos um monarca europeu sendo coroado aqui no Brasil, mais precisamente aqui no Rio de Janeiro. Então ele era príncipe regente. Só que, com a ida de Dom Pedro I para Portugal, ninguém nessas condições era capaz para assumir o governo como príncipe regente. Na Constituição de 1824, havia a autorização de existir, de se fazer uma regência. Uma regência. E aí, nesse momento da abdicação de Dom Pedro I, os políticos aqui, os deputados, os senadores, estavam em recesso. Mas quem estava por aqui na corte, o que fizeram? A chamada regência trina provisória. Isso mesmo. A regência trina provisória. Então, organizaram ali. Vamos resolver essa situação aqui para que não se torne uma bagunça, Senão o povão vai ver, quem está no comando, Vou deixar o povão perceber que não tem ninguém no comando. Eu vou querer que o povão perceba isso. O povo brasileiro sempre teve a margem dessas decisões. Lembra lá do processo de independência? O processo de independência não foi o povo se rebelando contra a coroa portuguesa. Foi uma rebelião da elite apenas. Um rompimento dessa elite que estava com medo do Brasil retroceder à condição de colônia. E aí cercaram ali o Dom Pedro I, príncipe regente, fizeram a cabeça dele, Dona Leopoldina, José Bonifácio, pum, independência. Mas de cima para baixo, sempre a elite. E aí os caras, a gente não pode deixar aqui o barco vazio sem comandante não. O povão tá ali quieto, esquecido, mas vai que tem um espertinho no meio do povo aí, percebe que não tem ninguém no comando. Aí eles fizeram essa regência trina provisória, que foi composta pelos seguintes caras: José Joaquim Carneiro de Campos, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, tem até a rua lá, esses caras tudo é nome de rua no Rio de Janeiro, Rua Senador Vergueiro, Francisco de Lima e Silva. Então eles formaram a chamada regência trina provisória. Então era como se fossem 3 governantes. E aí, quais foram as medidas que caracterizaram esse breve período, menos de um ano, da regência trina provisória? Suspensão do poder moderador. Lembra lá do poder moderador do executivo? Que no caso o executivo era o imperador, onde ele poderia mudar as decisões dos deputados, dos senadores, ele poderia dissolver a Câmara dos Deputados a qualquer momento, dissolver o Conselho Ministerial, era o poder moderador. Inclusive, hoje em dia, voltou à tona esse nome, poder moderador, onde alguns tentam interpretar que existe lá uma suposta função moderadora das Forças Armadas no Brasil, na nossa Constituição de 88. Então há uma discussão aí no meio jurídico de que as Forças Armadas poderiam exercer um poder moderador. Então uma discussão ampla, que eu não vou entrar nessa discussão como um bom malandro, mas deixo aqui a dúvida, a pesquisa, a curiosidade para quem quiser ir, vai se interessar, vai pesquisar, ver o que de fato existe sobre esse tema. Então, suspensão do poder moderador, não existe mais isso. Reconvocação do antigo ministério. Por quê? Naquele momento de tumulto, Dom Pedro I,
ele dissolveu o seu ministério, que era composto ali por brasileiros, e fez um ministério com portugueses. Então foi uma das insatisfações, né, do pessoal aqui. Pô, esse cara está muito ligado aos portugueses. Então, essa regência trina provisória recolocou no lugar os ministros que haviam sido depostos por Dom Pedro I. Vamos lá. Anistia aos presos políticos. Dom Pedro I estava se sentindo, né, aquela síndrome de perseguição, sou perseguido, tá todo mundo querendo me derrubar. E aí, nesse meio aí, ele mandou prender muita gente. Todo mundo que era opositor, bom, vamos prender. Tem essa de ficar falando contra o imperador, não. Não existia liberdade de imprensa, não. Não existia liberdade de pensamento, de opinião. Falou mal contra o imperador, ele ia lá, dava um jeito, perseguia, prendia. Na teoria deveria existir essa liberdade, mas eram outros tempos. Novamente faz a gente pensar no nosso presente. Quando a gente pede um regime diferente de um regime democrático, será que eu estou disposto a perder a minha liberdade de falar que eu sou favorável, de falar que eu sou contra, de falar qualquer coisa? Então é uma coisa que a gente tem que pensar. Até que ponto eu sou favorável de perder a minha liberdade? Eu não quero perder a minha liberdade de jeito nenhum. Quero manter a minha liberdade de expor as minhas ideias livremente. Naquele momento, Dom Pedro ele perseguia. Então, ele prendeu muitos opositores. Então, essa regência trina provisória anistiou, libertou vários presos políticos que foram perseguidos por Dom Pedro I. A proibição da dissolução das câmaras de deputados. Então, olha só, não pode mais dissolver a Câmara de Deputados. Os caras foram escolhidos, foram eleitos, não pode. Nós aqui da regência trina, não podemos mais dissolver a Câmara dos Deputados como Dom Pedro I fazia, com o uso do poder moderador. Então, olha, uma coisa está ligada hoje, a outra. Não existe mais poder moderador, não pode-se mais dissolver a a Câmara dos Deputados. E também, outra, vamos agora escolher uma regência trina permanente. Vamos fazer ali um colégio eleitoral. O que é isso? Só eles ali, deputados e senadores, como foi feito em 1985 na redemocratização, ao final do período militar, né? Do regime militar. Não houve uma eleição, né, popular, né? O povo foi às ruas pedindo as chamadas diretas já, só que não passou o projeto das diretas, e aí foi escolhido ali de maneira indireta o nosso presidente, Tancredo Neves, que acabou morrendo às vésperas, no dia 21 de abril, às vésperas de tomar posse. Uma outra coisa curiosa, vamos pesquisar o que envolveu a morte de Tancredo. E aí quem assumiu foi José Sarney. Mas vamos voltar para a nossa regência trina aqui provisória. Então eles escolheram ali entre eles, não foi uma votação aberta, quem vai ser membro agora, quem vai compor a regência trina permanente. E aí, quem são? José Braulio Muniz. Quem é da minha idade vai rir quando eu vi esse nome, Braulio, mas é um nome comum. Só quem é mais velho vai entender. Então, João Braulio Muniz, José da Costa Carvalho e, novamente, Francisco Lima e Silva. Ó, ele fez parte da regência trina provisória e ele aparece aqui novamente na regência trina permanente. O que foi feito durante esse período? Algumas coisas importantes, como o Código de Processo Criminal, que entre algumas novidades dava mais poderes aos juízes de paz, né,
que eram os juízes ali das localidades, dos locais assim mais afastados, dava poderes para eles convocar uma coisa que foi criada nesse período, a Guarda Nacional, né? Conter rebeliões. Então, na regência trina permanente, há a criação, né, do Código Processual Criminal. Outra coisa importantíssima, a criação da Guarda Nacional. A Guarda Nacional que terá muito impacto um pouco mais à frente na nossa Primeira República ou República Velha. Por quê? Porque a partir da Guarda Nacional surgem as figuras dos coronéis. Ó, lembra aí das novelas, os livros de Jorge Amado, as minisséries, que retratam bem essa figura dos coronéis aí no interior do Brasil. Quem eram os coronéis? Então, na criação dessa Guarda Nacional, ricos latifundiários, ricos proprietários de terra, eles recebiam o título de coronel e eles formavam ali com o seu grupo de jagunços, capangas, colonos, um exército, né, local. Vou falar baixo aqui. Ele formava milícias. Naquela época, grupos paramilitares. Por quê? Os regentes, eles não queriam dar muita força para o exército. Não confiavam muito. Então eles eram um pouco desconfiados com o papel das forças armadas. O exército, né, é a armada. Então vamos formar ali com gente amigos, meus parça, elite. Olha só, você é rico, é parça aqui que nem... Estamos junto e misturado. Vou te dar um título de coronel. Você arma um pessoal aí na tua região. Se eu precisar de apoio e tiver uma rebelião, é você que eu vou chamar. Se tiver algum problema aí na tua fazenda, vou chamar ali nossos outros amigos ali, coronéis também ali da redondeza, vão aí te ajudar, beleza? Os caras, show, tamo junto. Então, esses ricos proprietários de terra, eles receberam o título de coronel e isso vai ter um impacto muito grande na Primeira República, papo para um outro vídeo aí mais à frente. Tá bom? Mas essa Guarda Nacional, ela tinha como função conter rebeliões, porque esse período é um período que a política está fervilhando, de norte a sul. Várias rebeliões, a gente vai ver aqui mais à frente. E o ato adicional, né, da Constituição, o ato adicional de 1834. Esse ato adicional já muda novamente o jogo. Assim, você entra num jogo, imagina, a gente entra lá no futebol, e aí tem a regra do impedimento. E aí no meio do jogo, eu acabo, não existe mais impedimento não. O cara faz lá o gol na banheira, o juiz, a partir de agora não existe mais impedimento. Valeu o gol. Era isso que acontecia. No meio do jogo as regras estavam mudando. Pô, para pensar. No meio do jogo, o jogo está sempre mudando. Será que isso é legal? E hoje em dia, isso ainda é feito? Fernando Henrique Cardoso, ele mudou o jogo no meio do jogo. Como? A emenda constitucional da reeleição. Ele era presidente e ele articulou para que se pudesse ser reeleito. Porque não podia ser reeleito. Não era prevista a reeleição. Então, no meio do jogo, a elite sempre muda. Lá de trás até agora. Então, vamos lá. Então, o que eles mudaram com o ato adicional de 1934? Regência una, não seria mais uma regência trina. Agora eu vou ter um só regente. Fim do Conselho de Estado, que era um conselho que se reunia ali, né, formado ali por políticos importantes, grandes proprietários de terra, o pessoal aqui mais, né, ligado aqui entre Rio e São Paulo, pessoal com muita grana. Não vai existir mais essa coisa de Conselho de Estado. E vou criar assembleias. Opa! Botou um L aqui. Assembleias provinciais. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que
as províncias, que é o que hoje nós chamamos de estados, agora terão assembleias. Com isso, terão mais liberdade de fazer leis ali, desde que não ali, né, esbarrem na Constituição. Mas estou dando mais autonomia às províncias. Beleza? E quem participava desse jogo que eu estou falando com vocês? Quem participava desse jogo? Vamos lá. A primeira regência una, antes de eu falar quem participa desse jogo, foi formada por um cara chamado Diego Antônio Feijó, o famoso regente Feijó. Quem já foi lá no centro sabe que tem uma rua lá, próxima à Rua da Constituição, uma rua chamada Regente Feijó. Ele era um religioso, padre, político. Ele foi antes, durante a regência trina provisória, ministro da Justiça. Foi dele a ideia da criação da Guarda Nacional. Regente Feijó foi dele a ideia da criação da Guarda Nacional. Era um nome muito importante. Então, novamente, o presente me faz olhar para o passado. Por quê? Religioso ligado com a política. Aí, Regente Feijó era um padre. Ele vai governar de 1834 a 1837. Ele era um liberal moderado. Vou falar sobre eles ali um pouquinho. Só que a eleição dele foi muito apertada. Ele não ganhou com uma grande vantagem. Não. Parecido com o que houve nas eleições de 2014. Dilma e Aécio Neves. Uma diferença pequenininha. E aí o que aconteceu? Não se conquistou uma ampla vantagem, não se teve um apoio, uma base. A história está aí ainda sendo escrita, né? O que aconteceu em 2016. A mesma coisa com o Regente Feijó. Ele não teve uma ampla vantagem de votos, então ele não tinha uma sustentação política sólida. Olha os fogos ali. E aí o que aconteceu com ele? Por ele não ter essa vantagem política... Então, voltando aqui, né? Teve os fogos aqui, a gente teve que dar uma pausa. Então, por ele não ter essa vantagem política, né? Ficou muito difícil dele conduzir. É nesse governo que começam os primeiros problemas, as primeiras rebeliões do governo do Regente Feijó. Então, em 1837, ele renunciou, tá? Mas ele era um cara liberal moderado. E aí acontece uma coisa que é o chamado, né, regresso conservador. O regresso conservador. Por quê? Foi eleito um cara conservador, Pedro de Araújo Lima. Ele vai governar até 1840. Então, é o regresso conservador. Porque, novamente, os conservadores estão no poder. E aí, vamos lá ver aqui quem são, né, esses jogadores, quem são os players. Vamos lá. Grupos políticos. Então, eu vou ter aqui de um lado liberais e conservadores. Vou botar aqui até... Sendo que o grupo dos liberais não era um grupo assim, né, homogêneo. Não era todo mundo assim igual, não. Vamos lá. E aí o grupo dos liberais, lembrando, eu estou falando de grupos. Em alguns livros vocês vão ver partido. Não são partido como temos hoje em dia, não. Eram grupos, eram ali alianças. E aí dentro dos liberais nós temos os mais moderados. Igual lá na Revolução Francesa, lembra lá? Jacobinos e girondinos. Então esse aqui seriam os girondinos, né? Eles não quer muita mudança não quer coisa mais profunda não. A coisa tá boa, vamos só, né, pequenas mudanças. Então eles defendiam uma monarquia, ainda a monarquia, mas constitucional. Então eles defendiam, né, restringir o poder do imperador. Menos poder ao imperador, mas
liberdade para as províncias ali, né? Mas está figurando do imperador. O imperador é importante, né? Poxa, coisa bacana na América. Quem tem imperador? Só coisa de Brasil. Nossa jabuticaba, aí, só a gente tem. E aí nós temos um grande nome, né? O expoente desse grupo, né? Dos liberais moderados, o Diego Feijó, né? Se tornou o regente Feijó. Eles tinham um apelido, eram os Cimangos. Tá bom aí? Vai lá, pega a curiosidade, por que eles tinham esse nome? E nós tínhamos os exaltados, né? Que a gente pode botar ali, né? Seriam um pouquinho jacobinos? Nem tanto, nem tanto. Mas vamos lá. Eles defendiam o quê? Mais autonomia para as províncias. Pô, não, aqui, pô, na nossa região a gente tem que mandar. Pô, chega, a gente tem que ficar obedecendo sempre ao poder central, ao imperador. Tudo bem, tem um imperador aí, não sei. Mas as províncias têm que ser independentes, ter autonomia. E outra, tinha uns lá que defendiam até a república. Dentro dos exaltados existiam republicanos. Não tem mais que ter imperador, não. Por que isso? Imperador, o cara nasce com direito de governar. Olha o que está acontecendo aí com nossos irmãos aí, da América Espanhola. Tudo república. Olha lá na América, lá nos Estados Unidos. América, nós vivemos na América, né? Lá nos Estados Unidos, uma república. No Haiti, olha o Haiti, olha o que eles fizeram no Haiti. Uma república. Por que aqui eu tenho que ter um imperador? Então tinha alguns ali dos exaltados, ó, são nervosos, querem brigar, né? Black Bloc da época. Os exaltados tinham alguns que queriam até o fim da monarquia. E do outro lado, né, aí esses exaltados, eles tinham o apelido de Jurujubas. Jurujubas. Temos alguns nomes aqui importantes. Borges da Fonseca e Cipriano Barata. Nós temos os conservadores, que também eram conhecidos como restauradores. O que esses caras queriam restaurar? Eles queriam restaurar a coroa de Dom Pedro I. Mas não é a coroa física não, que estava velha não. Era chamar lá Dom Pedro I. Dom Pedro, volta. São os vivos de Dom Pedro I. É igual assim, os flamenguistas, né? Volta, Jorge Jesus, por favor. Então eles queriam o português de volta. Que Dom Pedro I ele não era brasileiro, era português. Então, né, igual os flamenguistas, né? Bem que agora venceu, né? Venceu bonito até, né? Volta, 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 Dom Pedro. Então eles defendiam o retorno de Dom Pedro I, né? Restaurar o primeiro reinado. E o principal representante desses restauradores, desses conservadores, era gente rica, grandes fazendeiros, portugueses, pessoas ligadas ali à corte. O grande nome era José Bonifácio, né? O patriarca da independência. Tá bom? Como eu falei para vocês, é um período muito turbulento. Então vai pipocar, que é uma observação, vai pipocar de norte a sul no Brasil várias rebeliões. Eu vou fazer um vídeo para vocês ainda com essas rebeliões, tá? Mas aqui eu vou citá-las, mas não vou me aprofundar, porque o nosso vídeo já está ficando até longo. Então, nós temos a Cabanagem, que ocorreu lá no Pará, uma revolta que, apesar de ter esse nome Cabanagem ligada a cabanos, né, a pessoa que morava em cabanas, né, que eram os populares, mas quem começou essa revolta foi a elite ali, né, brigando ali por causa da nomeação do presidente da província. Eles não concordaram, aí não, vamos tirar esse cara, tá? Então, aconteceu no Pará, e tem esse nome Cabanagem por causa a maioria, né, dos que se envolveram eram pessoas que moravam em cabanas, ribeirinhos. Mas é uma revolta que começou por descontentamento da elite. Revolta dos Malês, importantíssima. Foi até tema da minha monografia, do meu trabalho de conclusão lá, né, da minha graduação. Falei sobre eles. Foi uma revolta, não teve uma liderança, mas foi uma revolta de escravos, onde na liderança nós tínhamos escravos de origem islâmica. Então eram islamizados, sabiam ler e escrever em árabe.
Contou também com o apoio de libertos, com pardos, não somente negros, né, pretos, revolta dos malês. Então, malê era o escravo islamizado, por isso esse nome, malê, então era o escravo islamizado. Aconteceu na Bahia em 1835, em janeiro ali, mas foi logo sufocada. Foi logo sufocada porque teve um dedo duro. Teve um dedo duro. Vou fazer um videozinho da revolta dos malês, brevemente. Bahia. Balaiada. Então tem esse nome, né? Porque malê vem do termo, né? E malê, que era um escravo islamizado. Balaiada. Maranhão. Também. Nós vamos ter o líder da balaiada. Ela vai acontecer no Maranhão, de 1838 a 41. Um cara chamado José Francisco dos Anjos Ferreira. Ele fazia os balaios, né? Balaio era um tipo de cesto. Também era uma revolta da elite que envolveu a população. Essa daqui é a mais longa da nossa história. Tema aí de minissérie, A Casa das Sete Mulheres, uma minissérie interessante que retratava esse episódio da nossa história, a Revolta Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos. Foi uma revolta lá no Rio Grande do Sul que se estendeu durante 10 anos. Começou na regência e acabou no segundo reinado, já no governo de Dom Pedro II. Então, nós temos ali o grande líder ali, Bento Gonçalves. Tivemos a figura de um italiano, Giuseppe Garibaldi, né, o herói de dois mundos, que é um cara que mais à frente vocês irão vê-lo novamente, sobre a unificação da Itália. Ele vai ser importante no processo de unificação da Itália, anos mais tarde, lá por volta de 1870, 71. E aí, Giuseppe Garibaldi e Bento Gonçalves, então, era uma revolta de cunho separatistas se separaram realmente do Brasil, fundaram repúblicas, e também uma revolta da elite. Por quê? A elite ali do Rio Grande do Sul era ali formada por proprietários rurais, né, os estancieiros. As estâncias eram ali pequenas fazendas, e eles viviam assim, o principal fonte, né, dessas estâncias, renda dessas estâncias, era a produção de charque, né, com a carne seca. Só que a carne seca produzida por eles tinha uma taxação maior do que a carne seca, o charque vindo do Uruguai. Então eles, né, ficaram, né, pé da vida, né, com os regentes. Não, peraí, tá errado. Meteram o pé na porta. Não, vamos separar. República Rio-Grandense, República Juliana. Tá? A gente vai ver isso com calma. Sabe nada, né? Sabe nada de que não sabe nada. Pô, péssima essa piada, né? Horrível, meu Deus do céu, horrível. Sabe nada. O que foi a Sabe nada? Na Bahia, também ali, uma revolta urbana, né? Profissionais liberais, médicos, advogados, professores. Ó, professor não é bicho bom, não. Não confiem nos professores, né? O que dizem por aí. E ela vem, né? Esse nome Sabe nada, porque um dos seus líderes era um médico, o Francisco Sabino. Novamente eles queriam ali uma república, mas uma república provisória até a maioridade de Dom Pedro. Tá bom? Por falar em maioridade, vocês estão vendo, ó, o couro está comendo no Brasil. O couro está comendo, o negócio não está fácil. De norte, lá do Pará ao sul, no Rio Grande do Sul. Rebelião pipocando e várias outras. Pô, rebelião de elite, rebelião de escravo, rebelião urbana, rebelião rural. Tem que dar um jeito nisso. Aí, os liberais, vendo que o governo do Araújo Lima não estava legal, um governo conservador, o couro está comendo, daqui a pouquinho o Brasil vai se esfacelar, vai se quebrar todinho. Tivemos uma ideia. Que tal o imperador voltar? O povo gosta da figura do imperador. Olha, é uma coisa exótica, uma jabuticaba brasileira. Nós temos um imperador. Que tal a volta do imperador? Mas como? O imperador, ele só está com 14 anos, ainda faltam 4 anos para ele ser coroado. Não, vamos mudar. Lembra que eu falei para vocês que o jogo sempre muda? Vamos mudar o jogo. Somos nós que fazemos as regras. Que tal a gente falar que
a maioridade do imperador é com 14 anos? Vamos lá falar com o imperador. Pô, imperador, o que tu acha? Ô, Pedro de Alcântara, o que você acha? Tá 14 anos aí, brother. Pô, você é esperto, um garoto safo. Você não é igual a qualquer garoto, não. Você é elite, você é esperto, inteligente, culto. Quantas línguas você fala? O senhor fala. Não coroa a vossa Alteza agora? Para que esperar 4 anos? E aí eles fizeram ali a cabeça do jovem Pedro e o chamado golpe da maioridade, 1840. Olha só como a nossa história é cheia de golpes. O que foi isso? Eles anteciparam a maioridade do imperador, né, dos 18, e anteciparam, né, aos 14 anos. Então aqui, 14 anos, já pode ser imperador sim. Então foram os liberais para passar uma rasteira nos conservadores e também, né, para tentar acalmar os ânimos, né, da sociedade. Lembrando, tinham medo dos populares, porque o popular vai tomar conta, e aí já era. Então, houve esse chamado golpe da maioridade, que é importante a gente lembrar que ele foi conduzido pelos liberais, e os liberais formaram ali o primeiro ministério ali de Dom Pedro II. Ele foi coroado monarca. Uma curiosidade, ele foi o primeiro imperador brasileiro. Ué, professor, e o Dom Pedro I? Ele era português, é pegadinha. Dom Pedro I, ele foi o primeiro imperador do Brasil, mas ele não era brasileiro, ele era português. Dom Pedro II foi o segundo imperador do Brasil, mas o primeiro brasileiro. Nossa, estou péssimo hoje, né? Então, esse foi o golpe da maioridade e que acabou com esse período regencial. Tá bom? Aguardem aí que brevemente vou fazer um videozinho para cada uma dessas revoltas regenciais. Um grande abraço, fiquem com Deus.